Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora, pessoal, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Bom, não tem como começar esse vídeo sem falar para vocês sobre os knackers. Embora eu esteja utilizando essa palavra aqui no vídeo, pessoal, ela não é uma palavra muito legal e, na verdade, tem um cunho pejorativo. Muito por conta disso, a comunidade brasileira que vive na Irlanda, ao invés de utilizar a palavra knackers, utiliza o termo naná. Tá, Bruno, mas o que isso significa? Knacker, pessoal, nas áreas metropolitanas de Dublin, capital da Irlanda, é o apelido dado aos arruaceiros. Eles têm trejeitos próprios, geralmente andam com roupas características como moletons cinza e tênis ali da Nike. Eles também têm um linguajar próprio, cheio de gírias e dialetos que só eles entendem. A maior parte deste grupo é formada por adolescentes e jovens adultos que não trabalham e vivem de assistencialismo governamental, um tipo de Bolsa Família irlandês. Esse grupo de pessoas também tem tolerância zero com imigrantes e não são muito simpáticos com turistas. Na verdade, existem muitos relatos de brasileiros que moram em Dublin ou que visitaram a cidade irlandesa e foram vítimas desse tipo de grupo. Normalmente os ataques são mais leves e geralmente os nanás apenas jogam ovos e batatas nos imigrantes e turistas. Mas existem casos onde a violência é maior e a vítima tem seus objetos de valor furtados. No caso de hoje, uma pessoa que fazia parte destes grupos de arruaceiros foi um pouco mais longe. E na verdade, não é errado dizer que David Curran foi extremamente cruel. Bom, já deu para perceber que o caso de hoje se passa na Irlanda, né, pessoal? Mais precisamente em Drumnach, que é um bairro nos subúrbios de Dublin, capital do país. David Curran fazia parte de um grupo de adolescentes arruaceiros. Só que esses meninos, além de fazer muita bagunça pela cidade, eles também vendiam e usavam entorpecentes. Não vamos generalizar, tá, pessoal? Porque alguns deles apenas vendiam, outros usavam desde os 10 anos de idade, e tinha também aqueles que apenas seguiam o grupo, mas não se envolviam com nenhum tipo de droga. O grupo era formado ali por cerca de 9, 10 meninos. Todos eram da mesma região e o nosso personagem principal da história de hoje, o David, era meio que o chefe ali do grupo. Ah, e só para tipificar, ele era um dos que mais usava substâncias ilícitas. Eu acho que eu não preciso descrever muito o David para vocês, porque só por essa prévia já ficou bem claro que ele não era muito flor que se cheira, né? Ele parou de estudar quando tinha ali 14 anos de idade e o seu passatempo favorito era atormentar a vida alheia. Em fevereiro de 2008, o David já estava com 17 anos e as coisas não haviam melhorado para ele. Aliás, o seu vício por álcool e substâncias ilícitas estava cada vez maior. No sábado, dia 23 de fevereiro de 2008, o David acordou bem cedo e se encontrou com 4 amigos, todos do seu grupinho, logo pela manhã. E os meninos compraram vodka, cerveja e eles estavam meio que sem grana, então o pouco que eles tinham só dava para as bebidas. Mas um dos moleques pegou das coisas do seu tio uma cartela de
alprazolam, popularmente conhecido como Xanax ou Frontal. E eles resolveram que iam ficar doidões com aquelas bebidas e com esse medicamento controlado. E assim eles fizeram. Os meninos foram todos juntos para as margens ali de um rio local e beberam as bebidas e tomaram os remédios. Aos poucos o grupinho se dissipou e cada um foi para um lado, mas vamos guardar bem essa informação do grupinho, porque mais tarde eu vou voltar a falar sobre eles, hein? O David, pessoal, não estava satisfeito, mas também não tinha grana para comprar mais nada, nem álcool e muito menos entorpecentes. Então ele decidiu que iria sair por aí e roubar alguém para poder bancar o seu vício. E ele chamou para ir com ele um dos seus melhores amigos, chamado Chan Kiof. Isso, pessoal, já era mais de 3 da tarde, tá? Então eles estavam desde cedo pra rua aí só aprontando. Bom, os dois buscavam algo para furtar e a primeira coisa que eles encontraram foi uma motocicleta. Depois de roubar a moto, o David passou em uma loja de ferragens e roubou de forma sorrateira ali, sem ser percebido, uma chave de fenda, que ele utilizaria para arrombar o portão de uma fábrica abandonada. A ideia inicial era esconder a moto que eles haviam roubado naquele lugar. Enquanto isso, lembra que eu falei para vocês guardarem a informação sobre o grupinho do David? Então, embora eles tenham se separado lá atrás, o restante do grupo se reuniu novamente em uma loja Take Away, que é um tipo de conveniência, sabe? Que funciona no estilo drive-thru, só que você passa lá a pé e não de carro. Basicamente estavam todos juntos neste lugar, menos o David e o seu melhor amigo Chan. Bom, a identidade desse pessoal todo foi preservada e por isso eu não posso falar o nome deles, mas estavam em frente deste takeaway 2 meninos do grupinho do David e 2 meninas que acompanhavam os garotos. Inclusive, um destes meninos era primo do David. Eles estavam lá conversando e em um determinado momento, um homem chamado Powell Kalit, que estava indo até o takeaway para comprar uma pizza, acabou esbarrando em um destes meninos. E quando você esbarra em um knacker, a merda tá feita. Lembra que eu falei para vocês que eles são extremamente arruaceiros? Então, bastou apenas um esbarrão para que os moleques tacassem o terror. Ainda mais quando eles descobriram que o Powell não era irlandês. O Powell, pessoal, era polonês e morava na Irlanda há cerca de 10 anos. Mas mesmo com todo esse tempo de Irlanda, ele ainda tinha um sotaque carregado, o que fez com que o grupinho identificasse rapidamente que se tratava de um imigrante, e daí pra frente foi só pra trás. Tanto os meninos como as meninas começaram a bater muito no polonês. O Powell chegou a cair no chão e os 4 adolescentes não paravam de chutar o homem. Em um determinado momento desse surto todo aí, o pai do David, portanto tio de um dos moleques que estavam batendo no Powell, chegou ao local e tentou apaziguar ali a situação. Com a ajuda do homem, o Powell conseguiu se levantar e sair daquela situação e foi correndo para sua casa. O homem de 28 anos morava com mais 2 pessoas e quando chegou em sua casa todo machucado, todos ficaram preocupados e perguntaram para o Powell o que tinha acontecido. Ele contou que havia sido atacado por uma gangue de knackers e é aquilo que eu falei para vocês, pessoal, a fama destes meninos na Irlanda não são das melhores. Então todos ali ficaram apreensivos, afinal naquela casa só tinha imigrantes e eles ficaram com medo de estarem andando na rua e serem atacados também. Enquanto isso, o primo do David, que foi quem iniciou a briga, resolveu ligar para o primo para contar o que tinha acontecido. A verdade é que eles não estavam satisfeitos e queriam bater mais no Powell. Como o David era meio que o chefe ali do grupo, eles acharam que seria interessante chamá-lo para ajudar o grupo a encontrar o Powell. Assim que recebeu a ligação do seu primo, o David correu encontrar eles. Ele estava assim com sangue no olho, doidinho para arrumar uma encrenca, sabe? Assim que o grupo se reuniu, eles conseguiram ali localizar o endereço do Powell e foram todos em direção à casa do polonês. Como eu disse para vocês, todos que viviam naquela casa eram imigrantes. Na verdade, eram todos poloneses.
Moravam juntos do Powell uma mulher chamada Camila e um homem chamado Marius. Ah, só por curiosidade, o Powell tinha 28 anos e o Marius 27 anos de idade. Bom, quando o grupinho chegou na casa dos poloneses, eles começaram a gritar e fazer o maior escarcéu, proferindo insultos sobre a nacionalidade do Powell e exigindo que o homem saísse na rua para resolver aquela questão de uma vez por todas. Todos naquela casa sabiam que aqueles garotos eram um problema, mas o Powell estava se sentindo muito confiante de que conseguiria resolver a situação no diálogo e resolveu ir até o portão para conversar com o grupo, o que claramente foi assim uma péssima ideia, porque assim que o Powell saiu para fora da casa, iniciou-se ali uma confusão generalizada. Todo mundo ali começou a discutir. E lembra que eu disse para vocês que o David havia roubado uma chave de fendas em uma loja de ferragens? Pois bem, durante toda aquela gritaria, o David tirou a chave de fendas do bolso e desferiu um golpe com a ferramenta na cabeça do Powell. O golpe foi tão brutal, mas tão brutal, que a chave entrou inteirinha dentro da cabeça do homem, atingindo em cheio o seu cérebro. Como vocês já devem imaginar, o óbito foi imediato, né? Os outros dois moradores da casa, o Marius e a Camila, estavam vendo a discussão de longe, mas quando eles viram que o Powell tinha sido atingido com a chave de fenda e estava caído no chão todo ensanguentado, o Marius correu até o Powell para socorrer o amigo. Só que o David não gostou nada disso e quando ele viu o Marius se aproximando, ele retirou ali a chave de fenda do crânio do Powell e cravou na cabeça do Marius com a mesma brutalidade. Então assim, ele matou duas pessoas em menos de 90 segundos. É bizarro isso, né, gente? A outra moradora da casa, a Camila, que continuava vendo toda a briga de longe, inicialmente teve o impulso em ir até os seus amigos para socorrê-los. Mas ela teve ali um insight rápido e percebeu que se fizesse isso, acabaria sendo a terceira vítima do David. Então ela continuou dentro de casa, pegou o telefone e ligou para a emergência. O que vamos combinar que é o que eles deveriam ter feito desde o começo, né? O Powell, quando viu esses adolescentes em frente da casa, deveria ter chamado a polícia. Bom, depois disso, o grupinho do David fugiu do local e quando a ambulância chegou, eles levaram os dois poloneses para o hospital. Eles tinham ali função cardíaca, ou seja, o coração deles ainda estava batendo, porém após alguns exames, foi constatada a morte cerebral. A polícia agora precisava encontrar o responsável pela morte do Powell e do Marius. A Camila chegou a fazer um retrato falado, descrevendo ali a aparência do David. O problema é que esses meninos arruaceiros da Irlanda são todos meio parecidos, então mesmo com um retrato, estava difícil localizar o responsável pela morte dos poloneses. A polícia então montou ali uma força-tarefa para localizar o culpado, e a ideia foi sair por aí conduzindo para a delegacia qualquer garoto que parecesse com a descrição da Camila. E nessa eles foram pegando os celulares destes adolescentes e aos poucos eles conseguiram finalmente chegar no David e no seu amigo Sean. Só que isso não foi rápido não, tá pessoal? Tanto que o David só foi preso em 2010. Uma informação importante é que o Sean também foi preso e de verdade eu não entendi por que os dois foram presos e o restante do grupo não, mas enfim. Eu ia quase esquecendo. Um ano antes do David ser preso, ou seja, em 2009, o pai dele, Michael, realizou um sequestro. Ele entrou na casa de uma mulher que trabalhava no banco e sequestrou o marido e o filho dela. Em seguida, ele entrou em contato com a bancária e disse que no dia seguinte, quando ela fosse trabalhar, ela deveria roubar 250 mil euros da agência bancária e entregar a ele. E se ela não fizesse isso, ele mataria seu marido e filho. A mulher ficou com muito medo e fez tudo o que o Michael havia pedido. E assim que ela entregou o dinheiro, eles soltaram o marido e o filho dela. Nesse caso do sequestro, pessoal, o Michael, pai do David, foi condenado apenas a 9 anos de prisão. E depois saiu e seguiu a sua vida.
O julgamento do David aconteceu em 2010, mesmo ano em que ele foi preso. O David disse que fez o que fez porque estava sob efeito de entorpecentes e que seu primo havia dito a ele que o Powell tinha esfaqueado o seu pai e por isso ele ficou tão fora de si e fez o que fez. A promotoria rebateu essa declaração, perguntando se o menino não pensou em ligar para o seu pai para perguntar o que tinha acontecido antes de matar o Powell. A resposta do David foi que quando você está sob o efeito de substâncias ilícitas, você perde o senso da realidade e não sabe o que está fazendo. Ele ainda lembrou o juiz de que já tinha participado várias vezes de reabilitações, mas que não tinha conseguido se livrar do vício. E ainda culpou o Estado, dizendo que se as políticas antidrogas fossem melhores, ele não teria acesso às substâncias que fizeram ele fazer o que fez. De qualquer forma, não teve choro nem vela e o David Curran, que na época tinha 19 anos de idade, foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Já o Sean foi considerado inocente da acusação de assassinato porque ficou comprovado que o único que desferiu os golpes de chave de fenda contra os poloneses foi o David. No entanto, ele foi considerado culpado de lesão corporal grave, pois ele tinha ajudado a bater nos poloneses, e por isso ele recebeu uma pena de 6 meses de prisão. Uma informação importante é que em 2016 o irmão mais novo do David, chamado Paul, foi assassinado por um traficante após se negar a pagar pelas drogas que havia comprado. Após a morte do irmão, a justiça irlandesa concedeu ao David o direito de sair da prisão para participar do sepultamento de seu irmão mais novo. Ele foi liberado da prisão por um dia, mas foi o suficiente para revoltar toda a população, que são taxativos em afirmar que ele jamais deveria ter o benefício de sair da prisão após ter tirado a vida de 2 homens de uma forma tão brutal. Em 2019, o David teve o benefício de sair mais uma vez da prisão. Ele saiu por mais um dia para visitar um familiar. E assim, nem preciso dizer para vocês que essa outra saidinha revoltou toda a população novamente, né, pessoal? Mas é isso, é um caso bem polêmico que tem muitas camadas e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Ah, e se você é meu inscrito e mora aí na Irlanda, na região de Dublin, me conta aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar sobre este caso? Ou você já tinha ouvido falar sobre os nanás, os knackers? Você já conhece aí essa história desse submundo da Irlanda? E claro, né, compartilhe esse vídeo com alguém que mora aí na Irlanda para vocês ficarem atentos e não correrem o risco. Se vê algum naná por aí, sai correndo, não vai enfrentar não, viu, gente? Porque eles vêm em bando e às vezes o perigo, ó, uma coisa que era para ser simples acaba em tragédia. Bom, para quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.